Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Boa noite, todas e todos e todes. Pedi o pessoal aí atrás para, se quiserem, tem lugar aqui na frente, tá, gente? Só para a gente poder começar. Muito obrigado. Bom, eu saí de uma mesa ainda há pouco com meus parentes, né? Que minha sogra e meu primo, minha sogra Paloma e meu primo, e agora estou aqui no meio de duas grandes amigas que eu admiro demais, né? Nádia, essa paixão enlouquecida por Carolina, era a mesma paixão enlouquecida por Clarice, era a mesma paixão enlouquecida que a Carolina tinha por Clarice, né? Uma foto muito representativa das duas, naquele período da década de 60, né? E Bianca Santana, que eu fico assim, muito feliz, né? Porque da Bianca estar aqui conosco e poder partilhar tudo que ela tem feito, dito, escrito, falado, não só através de seus livros, mas também das suas aulas. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre biografias, nessa forma de essa expressão literária, né, que a gente adotou em parte da nossa carreira, porque como eu escrevo romance, Bianca também tem livro de ficção, ensaios, enfim, e Nádia. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com vocês, nesses quase uma hora aqui de conversa que a gente vai ter. E uma das coisas, quer dizer, as perguntas são autodescrição. Eu sou um homem de 1,81 m, até a última medida que eu fiz. Estou com a camisa branca, de furinho, como segundo o Tito Freitas. Nós somos o bloco da camisa de furinhos. Né? Eu estou de óculos, né? E uso dread. Então, estou com a calça amarronzada e uma sandália. Nádia, por favor. Boa noite a todos que estão aqui. Eu sou branca, cabelo de cor castanho escuro por cima e branco por baixo. Uso óculos, tenho 23 graus de miopia. Só que eu uso uma lente intraocular. Isso não era necessário falar, mas eu me lembrei e falei. Pronto. E uso óculos agora, porque a miopia fez o favor de aumentar mais 1 grau. E uso roupa bege. E minha altura era 1,71, agora eu estou com 1,69. Então, vocês já viram o que me espera, né? Então, é isso, para começar. Obrigado. Ver como é que é biógrafo, né? Todos os detalhes de tudo, né? Eu fico imaginando, meu avô morreu com 112 anos, né? Ele devia ter uns 2 metros. Né? Porque quanto mais vai passando o tempo, a gente vai diminuindo. Então, e aí, Bianca? Boa noite. Eu sou Bianca Santana, uma mulher negra de pele clara e cabelo black power. Eu ainda tenho 1,71, mas já tenho muitos cabelos grisalhos, o que me deixa com muita alegria. Eu fiz 40 anos na semana passada, também estou muito orgulhosa disso. Estou com um vestido branco, longo, uma pulseira bonita num motivo queniano. Bom, maravilha. Bem, apresentados e apresentadas, eu queria que a gente falasse um pouco dessa
quando a gente fala em história, né, eu sou uma pessoa, desde pequeno, muito ligada em história, eu saía muito pouco, era aquele menino que ficava ouvindo em casa meus avós, minha mãe, né, e tios, e tinham muitas histórias, todo mundo se reunia para contar história em casa. E eu preferia ficar ali ouvindo do que ficar na rua. E dos antepassados, então eu fui descobrir a idade do meu avô, eu fui descobrindo as coisas que ele passou no tempo da escravidão, então essa relação, né, familiar e de memória, né, que chama os griots, né, como é que seria isso hoje, né? Mas o quanto Nádia e Bianca nós damos tão pouco valor, né, à história, né? A gente vê como os prédios antigos são abandonados. Como pesquisadores, né? Você pesquisa uma pessoa do século passado, né? Ou seja, uma história bem recente, mas há histórias que demandam até o descobrimento do Brasil, século XVIII, século XIX, e o quanto a gente tem dificuldade em acessar documentos por maus cuidados, por desleixos e coisas que se perdem, né? Eu fiquei muito admirado quando eu li a biografia que a Bianca Santana escreveu sobre a Sueli Carneiro, né? E que ela montou a árvore genealógica da Sueli de uma forma fantástica, e fiquei assim, que o Chico Buarque é parente da Sueli Carneiro, né? Então devem ter parentes meus aqui nessa plateia, ou da Nádia, ou da isso é verdade, minha sogra. Minha sogra reivindica sempre essa parte minha. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, você que se aprofundou tanto na vida de Clarice, né, Lispector, queria que você falasse um pouco, né, de como é assim, partilhar para esse caminho de contar a história de alguém, né, que, na verdade, eu sempre digo, quer dizer, é a forma que a gente vê a pessoa, né? A gente está contando, mas é a nossa versão sobre a pessoa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, depois eu peço a Bianca para falar como ela traçou os caminhos da Sueli. Eu comecei a fazer esse trabalho sem saber o que eu estava fazendo, porque ele é uma consequência quase que natural do meu trabalho como professora de literatura. Então, eu lecionei mais de 30 anos na Universidade de São Paulo, também dei aulas aí na UFMG, tanto que me apresentaram aqui como sendo, né, professora da UFMG e de outras universidades. Então, eu comecei, primeiramente, como um projeto docente, né? Eu li Clarice na minha adolescência. Eu estudei na Universidade de Brasília, meus pais foram para lá em 1959, antes da inauguração. E lá eu ganhei um livro que era Laços de Família. Não era a primeira edição, que depois até eu consegui, porque é muito mais bonita do que a segunda e do que a terceira. E comecei a ler esses contos, e justamente no momento em que eu estava lendo os contos do Machado de Assis. Então, eu achei que era muito diferente o que eu estava lendo, tá? Porque, em alguns contos, eu não conseguia reproduzir a história, eu não conseguia contar o que estava acontecendo, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Isso me instigou, sabe? Tem uma frase da Clarice que ela diz o seguinte: eu escrevo para tentar entender o que eu estou querendo dizer. Eu acho que foi esse mesmo processo, né? Eu não sou nenhuma ficcionista, eu não sou escritora de ficção, mas o processo da escrita tem semelhança. Então, foi assim que eu comecei. Depois, quando eu comecei a dar curso de pós lá na USP sobre Clarice, a gente analisava os textos, fazia todo aquele trabalho de leitura analítica, né, a partir de determinadas teorias, como é o trabalho nosso em universidade. E eu comecei a escrever sobre esses textos.
Só que havia muitos vazios, muitos espaços não preenchidos nessa história. Então, eu queria saber, por exemplo, onde que estava Clarice em 1961, quando ela publicou A Mansão no Escuro? Quando que ela escreveu esses textos? Por onde ela andava? Então, as entrevistas que ela deu, um texto do Renar Pérez, que é também produto de uma entrevista, não conseguiam completar, né, essas informações. Né? Então, eu acho que a biografia da Clarice surgiu junto. Né? Foi assim, uma narrativa paralela àquela que eu estava escrevendo antes, que era uma leitura da obra, né? E uma leitura até despretensiosa, porque foi produto de uma livre-docência que eu escrevi, né? E eu corri o risco também de misturar muito o que é ficção e o que é biografia. Porque eu tenho para mim que a biografia, quem escreve, é porque tem como objeto a vida da pessoa. Depois eu descobri que a vida da Clarice também era interessante. Se a gente vai às raízes da Clarice, ao sofrimento da família de judeus que teve que fugir da Ucrânia para não ser, né, para sobreviver, então havia muitos núcleos de sentido que eram do interesse da história dos judeus, depois da história do Nordeste, onde ela mudou, depois da história, sobretudo, da intelectualidade do Rio de Janeiro, nos anos 40, né, com grandes escritores com os quais ela conviveu, e depois dos 15 anos que ela viveu como esposa de diplomata na Europa e nos Estados Unidos. Então, havia muitos núcleos de interesse. Mas isso eu fui descobrindo depois, né, porque antes a minha intenção era de ler junto com os meus alunos, né, e discutir as propostas que estavam ali naqueles diversos livros, né, pelos que a gente percorria aí ao longo dos semestres, né, na universidade. Opa, falei alto agora. Eu poderia até te dizer onde Clarice estaria em 1961. Ela recebeu um prêmio em 1961 em São Paulo. Era uma socialite que resolveu criar prêmios, né? Era uma pessoa da área das artes em si. E, nesse ambiente, haviam várias pessoas intelectuais convidadas. A Carolina estava nesse ambiente, onde ela estava, e uma pessoa que tinha acabado de renunciar à presidência da República, chamado Jânio Quadros. E o Jânio Quadros foi a pessoa que foi entregar o prêmio para a Clarice. E foi num ambiente fechado, uma espécie de um quarto, onde só tinha os dois. E o que ele fez? Não vou contar. Não vou contar, não. Vai ler. Mas todo mundo já desconfiou, né? É o que basta, né, por hoje. Bom, enfim, aquele cidadão, né, ex-presidente da República, resolveu agarrar a Clarice Lispector de uma maneira brutal. Mas ela se defendeu, né? Isso, defendeu. Fugiu dele, toda rasgada, mas fugiu. Bianca Santana. Complicado, né? Depois dessa, mudar assim de assunto. Estamos falando de biografias, não vamos esconder nada do público, tá? Vamos lá. Quem aqui é leitor de biografias? Porque eu sou leitora ávida de biografias desde a adolescência. Isso, obrigada. Sou muito leitora ávida de biografias desde sempre. E eu não sabia exatamente o que estudar na graduação. E aí a bibliotecária da escola onde eu estudava falou: Bianca, você é intrometida, encherida, gosta de ler e de escrever, por que você não faz jornalismo? Olha, não tinha pensado nisso, mas eu realmente sempre amei saber da vida dos outros. Minha filha Cecília, de 11 anos, me pergunta: mãe, como você faz para uma pessoa assim, te contar a vida dela inteira?
E a Sueli Carneiro, eu não sei quantas pessoas daqui conhecem Sueli, é uma ativista muito importante do movimento feminista, do movimento negro brasileiro, e uma grande intelectual que nos ajuda a pensar o Brasil. Mas Sueli é muito conhecida por não gostar de dar entrevista, por ser muito discreta, não gostar de falar da vida dela. Em 2017, eu escrevia para a revista Cult e estava fazendo entrevistas com mulheres. Era meu plano, publicar muitas entrevistas com mulheres. E eu pedi uma entrevista com a Sueli Carneiro e ela me respondeu que não. Eu falei, bom, Sueli, você escreveu muitas vezes sobre a importância de a gente lidar com o imaginário de quem é mulher negra na sociedade brasileira. Poder colocar uma mulher negra na capa de uma revista impressa, com circulação nacional, entrevistada por outra mulher negra, me parece algo importante, mas não sou eu que vou te convencer disso. E ela, muito brava, falou para eu ir encontrá-la tal dia, tal hora, que ela ia me dar entrevista. E me acusou muito de ser manipuladora depois disso. E ela faz isso com alguma frequência. Essa entrevista foi publicada em maio de 2017, foi capa da revista Cult. Foi muito interessante a forma como a revista circulou. Lá na Cult, a Deise Bregantini, diretora da revista, inventou um lançamento de revista impressa. E a gente fez um evento, e a Sueli eu nunca vi lançar revista. Ninguém viu lançar revista, mas a ideia é um encontro, né, com a Sueli, que andava reclusa naquele período. Ela dizia que, depois do golpe de 2016, a geração dela não tinha mais nada para dizer. Por isso ela estava tão reclusa. Depois dessa entrevista, onde quer que eu fosse, as pessoas perguntavam por que eu não escrevia uma biografia da Sueli. E eu já tinha publicado esse livro aqui, o Quando Eu Me Descobri Negra, numa edição anterior, por outra editora, e devia um livro para a Companhia das Letras. E depois, né, do dia 14 de março de 2018, quando Marielle Franco foi assassinada, fez muito pouco sentido para mim continuar o projeto de livro que eu tinha, que era um livro de ficção. E eu, na verdade, pouca coisa fez sentido depois daquele 14 de março. Foram dias, meses, anos difíceis, muito difíceis. E a gente passou, aliás, muito tempo, né, perguntando quem tinha mandado matar Marielle. Depois daquilo, eu fui deixando compromissos profissionais. Eu fui encerrando coisas que não faziam sentido. Escrevi para mim, então, editora, que era a Rita Matar, que hoje está na Editora Fósforo, e falei, Rita, eu não vou mais escrever o livro. Ela, não, calma, vamos almoçar. E aí, nesse almoço, ela, não, tem outra coisa que faça sentido. Por que você não faz uma biografia da Sueli? Aí saí desse almoço e mandei um e-mail. Sueli, é você que quer que eu escreva a sua biografia? Porque todo mundo me pergunta isso. Ela falou, vem na minha casa. A gente passou lá uma manhã toda conversando. E ela perguntou, ao final, mas você quer escrever minha biografia? E eu sabia, naquela hora, que se eu respondesse quero, isso ia me perseguir, como aconteceu nos anos seguintes. Eu falei que queria. E, ao longo do caminho, uma série de altos e baixos, né, de buscar informações sobre uma pessoa que está viva, ativa, circula no mundo, né, difícil. E, a cada enrosco, ela falava para mim, foi você que quis escrever. E eu lembrava que, realmente, eu tinha respondido o que eu queria escrever. Mas eu não lembro sua pergunta, Tom. Eu saí falando assim sobre a biografia. Mas escrever sobre a vida de alguém é algo de uma responsabilidade enorme e de muitos limites. É impossível que palavras deem conta de uma pessoa. A impossibilidade já está dada, de início. Então, a biografia é contar sobre a vida de alguém, trazer alguns aspectos, obviamente, de acordo com o meu olhar e do que eu consigo apurar. A ideia original era nem ter tanta apuração assim. A gente estava muito inspirada na biografia do Malcolm X, escrita pelo Alex Haley, e pela biografia que o CUT publicou do José Correia Leite, que eram textos quase assim de depoimentos dessas pessoas sobre elas mesmas, com alguém escrevendo e que aparecia. Essa era a ideia original. Mas aí o jornalismo é algo que te persegue na vida. Então,
eu queria checar cada informação que a Sueli me dava e eu queria ir atrás das informações que ela não tinha. E, quando eu percebi, eu estava em Ubá, no interior de Minas Gerais, buscando a história dessa família Carneiro, que a própria Sueli não conhecia. Então, ela sabia o primeiro nome da avó e do avô paternos, Olímpia e José Horácio. O José Horácio, o pai dela, Horácio, o avô dela. E só, não sabia mais nada. E a gente tem no nosso imaginário, com muita força, que é impossível construir uma árvore genealógica de pessoas negras no Brasil. Quem aqui não ouviu que Rui Barbosa, depois da abolição, mandou queimar todos os documentos relativos à escravização negra? A gente cresceu ouvindo isso, e Sueli, que é militante há mais de 40 anos de movimento negro, tinha também essa certeza. Mas o que o Rui Barbosa mandou queimar foram os documentos do Ministério da Fazenda e órgãos correlatos, ou seja, cartórios, igrejas, escolas, hospitais, tem muito documento sobre pessoas negras. As igrejas têm muito documento, porque, durante o período da escravização, senhores e senhoras eram obrigados a batizar as pessoas escravizadas, porque esse era o registro, era o mecanismo legal de saber das pessoas. Então, não é verdade que não dá para encontrar. É muito difícil, mas não é impossível. Nessa busca, eu tive muita ajuda visível e muita ajuda invisível, muita mesmo, e pude chegar à bisavó da Sueli Carneiro, Maria Gaivota, e ao tataravô Manuel Gaivota. Maria Gaivota, que nasceu em 1852, na cidade de Grão-Mogol, em Ubá, norte de Minas, região de Diamante. O pai dela, não sei se nasceu no Brasil ou se veio escravizado, mas, certamente, os dois saíram da região de Ubá para serem também escravizados, saíram da região de Grão-Mogol para serem escravizados no Café, na região de Ubá, de onde depois o pai da Sueli Carneiro saiu. E por que eu tenho certeza de que eles eram escravizados? Porque, depois da proibição do tráfico transatlântico, quando você não podia, né, as pessoas ainda faziam isso, tanto que Luiz Gama libertou muita gente que tinha chegado ao Brasil depois da proibição do tráfico transatlântico. Mas aumentou muito o tráfico interno. Então, a região mineradora, que já não era mais tão importante no ciclo econômico, vendia pessoas, e vender pessoas é horrível ouvir, né? É uma coisa horrível. Mas é muito importante que seja dito que isso aconteceu no Brasil muito, por quase 400 anos, e não está suficientemente contado. Então, os ancestrais da Sueli, eles foram vendidos da região do Diamante para a região do Café. Eles não fariam o fluxo do tráfico se fossem pessoas libertas. Foi por aí que eu reconstruí um pedacinho da árvore genealógica. Alô? Bom, que pedacinho, né? Para quem olha quem já leu a biografia sobre a Carolina, a minha Carolina está aqui, né? Enfim, incorporada em mim aqui a Carolina, né? Porque é todo dia escrevendo sobre a Carolina, né? Então dá isso. Mas quem já leu a biografia, eu recomendo que lê. Infelizmente não temos aqui no festival, né? Foi uma falha de não ter aqui. Peço desculpas, viu, Bianca, por isso. Mas vale a pena ler a biografia escrita pela Bianca. Exatamente, viu, Nádia? São a riqueza dos detalhes. Como é que a gente está falando aqui, né, de precariedade de arquivos, de memórias, né, e isso é recorrente no Brasil. A gente vai nas feiras de antiguidades, o que vê de documentos sendo vendidos, né, ou seja, alguém descartou aquele documento para ser vendido. Quer dizer, não tem importância para alguma família. Aquele documento foi para a feira de antiguidade. Então, isso acontece. Mas uma coisa que o Rui Barbosa mandou queimar os documentos em 1891, né, uma ordem dele, por ofício. 89, né? Logo foi no mesmo período ali da República. Mas nem todo mundo obedeceu o Rui Barbosa, infelizmente. Não houve essa obediência, né, cega. Então, aí, esse garimpo, né, essa reconstituição de pedacinho das pessoas, mas, como ela disse, quer dizer, é muito difícil
uma pessoa negra saber exatamente quem eram os seus parentes, né? Mas não é impossível. Não é possível. A gente é muito teimoso. Você também é muito teimosa, Nath, com relação a Clarice? Foi tinhosa assim igual ela? Foi acusada também de... Eu escrevi essa biografia apesar de Clarice, porque, quando eu pesquisava, você teve a Sueli Carneiro, você podia conversar com ela. Então, isso já ajuda muito, mas eu não tive essa sorte, né? Eu comecei nos anos 80, a Clarice faleceu em 77. E, quando eu li as entrevistas da Clarice, olha, era de desanimar, porque daí, quando você nasceu? Não quero dizer. Depois descobri que não era 1925, era 1920, mas demorou um tempo, porque o Renar Pérez e o pessoal que me serviu de fonte, vamos dizer assim, sempre mencionava 1925. Depois descobri outros documentos em que ela registrava 26, que ela registrava 27. Acho que ela queria ir mantendo, né, uma certa idade, né? Ou então, como que você veio para o Brasil? Né? Então, ela dizia, talvez de trem. Uma das frases da Clarice é essa: eu não acredito em mim, porque eu minto. Então, eu me lembro que na banca, isso foi um trabalho que eu fiz, né, na banca de livro docência, o Silviano Santiago estava na banca. Ele falava assim, parece um detetive que vai atrás de pista, mas o próprio investigado já conseguiu desmanchar tudo no caminho para ficar mais difícil, né, para o pesquisador. Né? E, então, tive mesmo essa dificuldade, sabe? Mas aí vieram os documentos. Né? Então, consegui o certidão de nascimento original, em ucraniano, 1920, a data, tudo bem, nasceu, né? Enfim, 10 de dezembro, papapá. Então, eu fui tentando montar, vamos dizer assim, essa documentação. Né? Mas a documentação, também nas crônicas, tinha os vazios. Uma crônica autobiográfica dizia o seguinte, nasci na Ucrânia, né? Depois estudei na Escola João Barbalho, estudei no ginásio pernambucano. Daí a gente lê, né, fala, agora vai, né? Agora tenho os dados. Né? Mas ela não citou, nessa crônica, o Colégio Hebreu-Yiddish brasileiro. Aí já vem toda uma outra questão, né, que são as relações dela com a tradição judaica. Ela não seguiu a tradição judaica, casou com um goi, né, que era um não-judeu, teve um ritual judaico por causa da irmã, que sempre foi muito religiosa, né? Enfim, inclusive atuava no Rio de Janeiro, em associações ligadas aos grupos judaicos, etc., né? Mas escondeu essa coisa do judeu. Depois casou com um diplomata, foi para a Europa, ali ele conseguiu um cargo ali em Nápoles, e os nazistas estavam ali em cima, pertinho, né? Então, ela calou-se, né? Não falava nada. Então, é uma vida muito interessante do ponto de vista do que está explícito e do que está escondido. Né? Então, teve também essa dificuldade de vasculhar e sabendo que ela era contra a sua própria biografia. Uma das frases dela é essa, né? Eu não vou nunca fazer uma autobiografia. Eu quero ser bio. Ela riscou grafia. Eu quero ser bio. Isso está muito dentro do projeto de literatura dela, né? Que é descascar todos os invólucros da civilização, todos os padrões de comportamento racistas. Né? Agora, o filme do Luiz Fernando está fazendo isso divinamente, né? Com a Janaíra, a empregada doméstica. Então, descascar todas essas, sabe? Isso que ela viveu tão intensamente, também sendo esposa de diplomata. Né? Então, eu acho que eu não sei se a gente pode dizer projeto em relação a Clarice, porque a impressão que ela dá é que ela se aventura na escrita sem saber no que vai dar. É um trabalho, sob esse sentido, é um trabalho de paixão. Né?
A paixão, ninguém segura. Segundo o GH. Como GH. É o GH. Né? Aliás, A Paixão Segundo GH é o livro que ela mais gostava e é o livro que eu mais gosto. Né? Então, eu acho que é isso. Quer dizer, ela é muito coerente, mas ela não tem benevolência nenhuma com a gente. Mas essa, em Nádia... Nenhuma. Ela é uma das escritoras entre os escritores também, mais radicais que eu já li. Porque ela vai descascando a linguagem, vai desmontando a ficção. Ela desmonta tudo. O processo dela é de desconstrução radical, né? A ponto de um crítico do Rio de Janeiro fazer uma carta para ela e dizer: e agora, Clarice? Depois de Água Viva, o que vai ser? E agora, José? E agora, parodiando, né? Então, mas eu acho que, graças a essa não benevolência, ela mostrou um Brasil muito nu, muito cru, sabe? E GH, eu acho que desenha o caminho, com todas as dificuldades, né, do que a mulher brasileira tem que enfrentar. Essas armadilhas, acho que, Bianca, eu acho que é o que fascina, né? Quando a gente vê os arqueólogos, o cara acha um dente e monta um dinossauro, sabe? Você olha um dente, é um dente, mas alguém diz, não, isso é um dinossauro. Né? Diz o que comeu, né? Onde namorou quem, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é a parte, viu, Nádia, fascinante de quem se debruça na vida de alguém. Eu acho que quanto mais desafio a vida do outro nos proporcionar, eu acho que é mais instigante. Você não acha, Nádia ou Bianca? Oi. É um sistema de encaixe, tá? Porque você encontra uma coisa ali, encontra outra ali, né? Você puxa a voz de um autor aqui, a voz de outro lá, e vai montando aquilo, né? Então, é um processo de desmontagem da desmontagem que ela fez, né, ao longo da obra, né? E não diria, até certo ponto da própria vida, porque o Hélio Pellegrino, que era um excelente escritor e psicanalista, quando ele tem um texto inédito, que está aqui nesse livro, depois eu vou falar desse livro, ele diz que a Clarice tinha uma característica muito fundamental de personalidade. Ela era perturbadora, sabe? Ela provocava turbulências, né? Intelectuais, a obra da Clarice afetivas. Provoca turbulência, né? Aquela barata até hoje fica ali, né, na minha visão. E também era lisérgica, ele usa esse termo, quer dizer, ela tinha as antenas, sabe, muito ligadas em alta voltagem. E daí ele diz que, se não fosse a literatura, ela recairia na loucura. Deixa eu ver aqui. E ele conheceu bem a Clarice, sabe, para dizer isso, né? Deixa eu ver. Vou falar nas peças da Bianca. Sueli. A Sueli dizia assim: não tem nada tão interessante sobre a minha vida. Eu quero, se você quer escrever, escreve sobre o ativismo. É o que eu fiz de mais importante e é o que importa. Tudo bem, Sueli, mas para as pessoas entenderem o ativismo, principalmente a história do movimento de mulheres negras, que também foi muito pouco contada, mais gente vai ler se a gente contar um pouco da sua vida. Ela, não, tudo bem. Entre uma luta e outra, eu comi um pouquinho, bebi um pouquinho, trepei um pouquinho. Mas o importante é a luta. Então, o fio do livro é realmente o ativismo. E nessa, eu fui entrevistar. Eu tenho 600 horas de entrevistas gravadas com a Sueli para a biografia. Então, eu conversei muito com ela, mas eu entrevistei mais 24 pessoas e fiz pesquisa nos documentos e tal. E uma das perguntas, né, que eu fiz ali, Nilza Iraci, companheira dela de Gueledés até hoje, fundaram Gueledés juntas, muito próximas. Como você conheceu Nilza? Em 1984, quando a gente fundou o Coletivo de Mulheres Negras. Ótimo, maravilha. Fui entrevistar a Nilza. Nilza, como você e Sueli se conheceram? Quando eu era clandestina. Ótimo. Então, a Nilza me contou de um período, obviamente, tenebroso, de ditadura civil-militar no Brasil.
em que, um pouco antes de ser presa, ela ficou abrigada na casa da Sueli e do Morrice. E a Sueli não me contou. E aí, obviamente, quando eu voltei, falei, mas, Sueli, você não conheceu a Nilza em 1984? Ela, mas quem te contou isso? A Nilza me contou isso. Acho que tudo bem agora, em 2021, publicar no livro o que aconteceu. Mas, para ela, era muito difícil. E ela estava muito disposta a não contar determinadas coisas. Aí eu comecei a investigar outras relações, o que tinha acontecido de um jeito mais profundo na vida dela nesse período. E ela não tinha brigado só a Nilza Iraci. Uma das melhores amigas dela, baiana, tinha passado anos na casa dela, na clandestinidade. E é uma história super bonita essa, porque a Sueli e o Morrice é um homem branco, judeu, egípcio. A Sueli é essa mulher preta. A história, como eles se conhecem, também é muito boa. Eles estão na festa de um amigo e o Morrice pede para dançar com a Sueli. E ela responde, não, porque eu não gosto de branco. E aí ele responde, eu também não gosto de branco. E ela acha aquele sujeito muito abusado, e ele começa a falar com ela sobre orixá, e ela não sabia nada de orixá, que a família dela era muito católica, e ela vai ficando irritada com aquele homem que ainda brincava, o único africano daqui sou eu, porque eu sou egípcio, então vocês ficam reivindicando essa África, mas eu sou africano. Então, é nessa relação que eles namoram, se casam, a única filha da Sueli Luanda é filha também do Morrice, né, desse casamento, de um casamento interracial também cheio de dificuldades. E aí, Sueli e Morrice fazem ali... O Morrice tem um bico uma vez e conhece uma moça nesse bico, a baiana, que estava lá com um namorado, também clandestino, e eles saem para comer às vezes. E Sueli e Morrice estavam numa vida relativamente confortável, moravam num apartamento na Bela Vista que tinha 2 quartos, e percebiam os amigos sempre numa situação muito precária, indo de pensão em pensão, sem muito dinheiro até para comer. E eles falam, pô, vamos convidar eles para morar com a gente. E aí, quando eles fazem o convite, os dois arregalam o olho e falam que eles não podem aceitar. E aí eles vão entender o que está acontecendo, porque eles não podiam aceitar. E, mesmo assim, eles os abrigam. E a Sueli não contava nada disso. Então, essas peças, né, eu contei de um período, mas na história toda da Sueli, isso foi assim a apuração. Eu queria... Isso é muito curioso, né, saber o que escondem, para que ninguém conte. Eu fui chamado para escrever uma biografia uma vez de um cineasta chamado Zósimo Bubu. E aí fiz uma pesquisa sobre Zósimo Bubu. Foi um galã dos anos 70 e beijava todas as mulheres brancas na televisão. Era um escândalo, bonito, alto, atlético, né? E aí eu encontrei 16 mulheres na vida do Zósimo Bubu. E aí a pessoa, que era viúva do Zósimo, fui levar para ela a pesquisa, tal, ela olhou tudo direitinho, tal, e ela ia financiar a biografia, e aí pegou uma caneta assim, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui não. Eu falei assim, essas que são interessantes agora, né? Você cortou. Entendeu? Então, assim, não saiu a biografia, eu acabei escrevendo um ensaio sobre o Zósimo, que foi publicado num veículo deles, né? Mas, assim, quando ela cortava, eu ficava mais interessado em saber. Clarice escondeu também, além da idade, né? Parece que a Rosística está aqui, pode... A Lígia Fagundes Terra também dizia que nasceu no ano e foram descobrir, depois da morte dela, certidão de casamento, se eu não me engano, com outra data, né? Enfim. O que você falou assim, olha, Nádia? Danada, né? Escondeu isso o tempo todo, é só agora que a gente está achando. Teve isso? Isso acontece. E, às vezes, a família também, né? Eu acho que, não no caso específico, eu tive muita sorte de escrever o que eu queria. Mas a gente tem notícia, né, de que, às vezes, as famílias querem resguardar, né, a imagem, vamos dizer assim, do parente e escondem. Aliás, o que eu acho muito interessante é o seguinte, é que, quando a gente começa a lidar com a biografia, pelo menos no meu caso, a gente não se desliga mais, porque você está sempre acrescentando e descobrindo coisas novas, né? Depois do livro que eu fiz, que é esse aqui, ó, Clarice, Uma Vida que se Conta,
que eu chamo de estudo de vida e obra, eu prefiro mais, né, a biografia. Depois eu fui guardando muitas imagens. Daí veio, então, a fotobiografia, que é uma narrativa visual da história dela, mas já com dados que não havia antes, porque, nesse intervalo de tempo, eu tive acesso a uma série de documentos que eram antigos e que estavam guardados num baú da Elisa Lispector, que é a irmã da Clarice, e que, graças a ela, salve Elisa Lispector, graças a ela, que eu pude contar como foi a viagem da família e a história da família judia. Né? Ela que conta como aconteceram os pogroms lá, que eram massacres, mas massacres de não deixar nada em pé. Os avós da Clarice tinham uma pequenina propriedade rural, e, quando vinham os pogroms, né, que vinham de diversas forças políticas, sabe? Eram dos bolcheviques, mas era também de franceses, tinha também os anarquistas, e num momento em que também havia uma guerra civil, né? Então havia os que eram a favor da russificação e os que eram a favor da ocidentalização, que nem hoje também, mais ou menos, né? Considerando as diferenças geopolíticas de hoje. Mas, então, num desses pogroms, eles mataram o avô, mataram as pessoas que estavam na propriedade, derrubaram até as árvores da propriedade. Eles não deixaram nada em pé. Terra arrasada. Então, quem conta isso tudo não foi a Clarice. Bom, vamos supor que ela veio, era recém-nascida, então não pôde observar nada disso, só a irmã, que era 9 anos mais velha. Mas ela sabia das histórias, né? Tinha a história oral da família, né? E ela se calou sobre essas histórias todas, né? Então, eu acho interessante também as várias vozes que vão se pronunciando, né? E é isso que eu trouxe aqui para esse livro. São 65 depoimentos, esse último, sobre Clarice. A maioria, né, dos dados de informação eu fui recolhendo, e alguns até eu reuni nesses 2 livros. Mas o que eu queria eram as vozes das pessoas, os textos delas, né? Então, quando eu não tinha o registro por escrito, então eu encomendei o texto. Falei, então escreva isso. Sabia o que ele ia escrever. O Chico escreveu? O Chico tem um dele. Aliás, o do Chico, tem do Caetano, tem do Chico, tem da Betânia, no campo da música, vamos dizer assim. O Chico, né? É muito engraçado. Né? É aquela história do jantar que foi... Quer contar? Conta você. Não, imagina. Não, eu queria só sentar um detalhe, né? Não sei se... Acho que a Nádia não sabe, mas eu sou muito amigo de Zezé Mota, né? Ela mora no apartamento que foi da Clarice. E, exatamente, mora no Leme, e vou jantar com o Zezé, tomar café. E a primeira vez que eu entrei naquele apartamento, eu tinha a impressão que a Clarice estava lá. É como se tivesse... É como se uma energia clariciana, né? Uma energia estivesse ali, como se eu estivesse vendo ela sentada com aquela máquina na perna, né? Ali muito, olhando um pouco para a cozinha, né? Porque o apartamento é muito grande, né? Mas eu falei, Zezé, eu tenho impressão. Aí a Zezé, vem cá para você saber onde ela dormia. E aí eu fui ver o quarto, né? Eu quase que falei, se fosse a cama da Clarice, eu teria deitado nela, mas não é a sua cama, Zezé, então eu não vou deitar. Mas só para a gente a gente está concluindo, né? Aqui. Uma das visões, a Clarice passou por visões muito diferentes, né? Teve a época da Clarice, todo mundo considerava hermética, difícil de entender, né? E depois veio a fase do existencialismo, aquela coisa do nojo, baseado no Sartre, por aí. E tem a da esotérica também. O Fauzi Arap conta, nesse livro tem uma entrevista também inédita do Fauzi Arap, em que ele conta umas reuniões que ele levou a Clarice, inclusive no Rosa Cruz, né, que eu já não sabia. E chegou lá, teve um acesso de suor, e ela começou a cair água dela.
começou a suar muito, tiveram que sair. Então, tem também um, sabe? Esse lado... tem esse lado místico aí, que, às vezes, é um tanto exagerado, eu acho. Para ser Clarice, né? Tinha que ter alguma coisa, além, né, de uma pessoa... Eu fico olhando aqueles quadros da Clarice que ela pintava, né? Aqueles quadros. Quem contava muito sobre a Clarice era Nélida Pinhon, a Nélida, que foi muito falava amiga muito dela. sobre ela, né? Mas eu queria ouvir aqui um pouco a Bianca, para a gente... Já estou mandando ali a plaqueta. Acaba, tem só um braço assim, não sei se estão espantando mosca, né? Ou se estão mandando a gente encerrar. Bianca, a nossa Sueli Carneiro disse assim, olha, isso aqui de jeito nenhum. Teve parte dessa assim, que ela não queria contar de jeito nenhum. E você descobriu, além dessa questão, né, da ditadura... Eu tenho 2 capítulos escritos que não estão nessa edição. Eu fiz um acordo com a Sueli. Se eu morrer antes, ninguém vai ler. Se ela morrer antes, eu publico. Eu achei um pacto justo. Porque ela não é obrigada... Se eu fizer uma pesquisa aqui, as pessoas não vão gostar muito dessa justeza, não, viu? Mas eu acho um pacto justo, o que é super complexo no jornalismo. No jornalismo, isso não se faz. Mas, para mim, era muito importante não colocar a Sueli numa situação que, para ela, fosse constrangedora, levando em conta o que é a história dela, mulher negra no Brasil, o que é contado sobre as mulheres negras no Brasil. Estamos aqui com o Conceição Evaristo, que acaba de entrar na sala. Vou pedir uma salva de palmas antes de eu seguir. E quando eu ouço e estudo as mulheres da geração de Conceição e Sueli, Conceição nos ensina como a mulher negra foi sempre narrada na história do Brasil, de um lugar, né, na literatura brasileira, muito perverso por quem dominava aquela pena. Não ia ser eu, outra mulher negra, que escrever algo sobre a Sueli Carneiro, naquele momento, neste momento da história, que significasse algum constrangimento. Ao mesmo tempo, eu não omiti absolutamente nenhuma informação. Tem ali situações delicadas, ela não é heroína, né? Tem situações ali bem difíceis, mas algumas situações, essas que estão no livro, elas são de cunho, que não estão no livro, elas são de cunho sexual, principalmente. Não é algo que tira, assim, algo de grande interesse público do livro, não é isso. O que tem de interesse público constrangedor ficou no livro, porque a Sueli também tem essa personalidade de afirmar o que é de interesse público. Mas aquilo que era privado e que seria um constrangimento, só se eu morrer depois dela. É interessante, né? A Bené fazia poesia. Né? E aí, uma conversa com a Bené, falei assim, Bené, aquelas tuas poesias, por favor. Aquilo era na época que eu não era política, sabe? Que eu era da igreja. Então a Bené tem os seus poemas, se ela não destruir os poemas, um dia vão aparecer os poemas da Benedita da Silva, né? Olha, o final, realmente, da nossa conversa, eu queria que a Nádia, sei lá, numa síntese absoluta, né, clariciana, pudesse olha, eu gostaria, fazer despedidas do público. Eu gostaria de continuar conversando aqui com vocês e de comentar cada um dos 65 depoimentos que estão aqui, que eu consegui reunir. Desde pessoas que estavam na Ucrânia, querendo vir para cá, pedindo para a autoridade lá o direito de não pagar a taxa, porque não poderia vender as roupas de inverno, porque a carta de chamada não tinha chegado. Então, eles teriam que passar o inverno lá na Ucrânia, e então não teriam condição de viajar, até os momentos mais recentes, né? E aproveitar aqui de público, agradecer aqueles que colaboraram com o livro, que cederam os textos, né? E eu tenho aqui a Ana Maria Machado, que está aqui, viu, Ana? Obrigada, em nome dos 65, né?
E o texto da Ana Maria é uma maravilha, porque todo mundo sabe que a Clarice escrevia por fragmentos. Isso não é novidade nenhuma. Agora, a Ana Maria, nos bastidores da criação da Clarice, contando as dificuldades que ela teve para não obedecer aquilo que a Clarice queria, então, aí a coisa muda de figura, né? Quer dizer, é uma autora contando um momento, vamos dizer assim, de turbulência, né, que ela teve, pela qual ela passou, e que eu acho que vocês vão gostar muito de ler, viu? Então, esse é um dos 64, e eu espero que vocês gostem deles. E é um livro assim que é democrático, porque tem parentes, tem jornalistas, tem diplomatas, tem, sabe, eu não fiz uma classificação, né, em torno da atividade que cada um desempenhava para poder participar do livro. Eu queria vozes bem diferentes, né, e que tivessem mesmo esse poder da escrita, do depoimento. São exercícios de memória em torno de uma escritora como Clarice Lispector. Espero que vocês gostem. Já fiz meus comerciais. Bem, Ana Maria, eu fico imaginando a Clarice na Academia Brasileira de Letras, né? Como é que seria o discurso dela de... Por favor, Bianca. Vou contar para vocês o começo e o fim do livro, muito rapidamente. Eu começo narrando uma cena do Tribunal Berta Lutz, na cidade de São Paulo, em 1982, quando o movimento feminista trouxe um caso exemplar para ser julgado. Esses tribunais de direitos humanos eram muito comuns, até para convencer a opinião pública, né, formular politicamente. E, no primeiro dia, na abertura do tribunal, tinha muitas mulheres brancas, alguns homens brancos e um homem negro. Não tinha nenhuma mulher negra para falar. Tinha algumas poucas mulheres negras na plateia, e a Sueli era uma delas. E o Abdias Nascimento era este único homem negro que estava no tribunal. E Abdias, além de pintor, pensador, escritor, era também ator. E Sueli descreve, né, Abdias subindo ali no púlpito, olhando para frente, para trás, para um lado, para o outro, e dizendo: como não há mulheres negras para falarem nesse tribunal sobre a situação das mulheres negras, faço-me cavalo das minhas ancestrais. E começa a narrar em primeira pessoa, porque nós, mulheres negras. A Sueli fica muito emocionada e, naquela juventude, ela espera o final, vai até ele e diz: é uma honra ser representada pelo senhor, mas eu prometo que não vai mais precisar, porque nós vamos chegar. Bom, quero agradecer mais uma vez a Bianca, a Nádia, excelente conversa, o público que está aqui conosco. Continue nos acompanhando. Amanhã tem mais eventos. Hoje tem mais eventos ainda, mas amanhã começa mais cedo do que os dias que vocês acompanharam conosco. Amanhã já começa a partir das 9h, o dia inteiro de programação. Os autores vão fazer autógrafo aqui ao lado, Bianca e Nádia. Então, peço para que as pessoas acompanhem, para quem quiser autógrafo deles para lá. Tá bom? Obrigado mais uma vez.